Eu gravei um vídeo anteriormente falando sobre se é possível utilizar o baralho de tarô e o baralho cigano em uma mesma leitura. Só que foi um vídeo curto, em 1 minuto, para falar sobre esse tema não é nada. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui um pouco mais longo para explicar para vocês, porque muitas pessoas ficaram com dúvidas sobre esse procedimento. Então, o questionamento da grande maioria dos cartomantes, tarólogos, oraculistas, é sobre utilizar dois oráculos diferentes em uma mesma leitura. No nosso caso aqui, esse perfil é um perfil de cartomancia, onde eu utilizo aqui o baralho de tarô e o baralho cigano. Então, eu vou utilizar essas duas ferramentas aqui para me aprofundar nessa explicação. A resposta é sim, você pode sim utilizar o baralho cigano e o baralho de tarô em uma mesma leitura, em um mesmo atendimento, tá? O primeiro passo para você fazer isso é que você domine a leitura do tarô e que você domine a leitura também do baralho cigano. Se você dominar a leitura de um desses oráculos e não dominar a leitura do outro, para por aí, porque você pode ter problema com isso. Eu vou imaginar aqui que você sabe ler o baralho cigano e que você sabe ler o tarô. Se você estiver começando essa jornada com um desses dois oráculos aí, certo? Aqui eu sempre trabalho a linhagem terapêutica, a linhagem psicológica da leitura desses oráculos e não adivinatória, tá? Se você está começando, eu recomendo que primeiramente você domine um oráculo para depois trabalhar com o outro. Mas imaginando aqui que você domine a leitura dos dois. O que normalmente os cartomantes, os oraculistas, os tarólogos fazem? Abre uma mesa, um método XYZ, por exemplo, com o tarô, para responder uma pergunta, para fazer um direcionamento, e depois comete o ledo engano de abrir o outro oráculo, no caso o baralho cigano, por exemplo, para confirmar essa leitura. Eu, Robson, não faço dessa forma. Por quê? Em primeiro lugar, quando eu faço uma leitura com um oráculo, por exemplo, o tarô, eu, como tarólogo, eu confio na minha ferramenta, que ele está me dando o direcionamento que eu preciso naquele momento em que eu abri ele. Logo, eu não preciso de nenhuma outra ferramenta para confirmar se aquela leitura foi verídica ou não. Quando eu faço isso, eu já começo a ter um problema enquanto tarólogo, porque eu não confio na minha ferramenta. Eu vou ter que utilizar outra ferramenta para ver se o meu tarô está certo. Então já começa por aí. Eu não faço dessa forma. Eu faço da seguinte forma. Quando, por exemplo, eu utilizo como primeiro oráculo o tarô para fazer uma leitura e eu quero um complemento, se eu quiser utilizar o baralho cigano para ter o complemento dessa leitura, show de bola, posso fazer isso sem nenhum problema e é assim que eu faço. Eu nunca utilizo o baralho cigano para confirmar a leitura do tarô e não utilizo o tarô para confirmar a leitura do baralho cigano. Porque olha só um segundo problema que você pode estar criando, gafanhoto, se você fizer isso. Você faz uma análise ali terapêutica com o tarô está mandando, está direcionando o consulente ou análise para seguir o caminho A. E daí, gafanhoto, você quer fazer uma confirmação com o seu baralho cigano. E daí o baralho cigano não confirma, o baralho cigano manda ir para o caminho B. E aí, o que, que você faz? Pega um terceiro oráculo, faz uma terceira, uma quarta, uma quinta leitura. É por isso que eu também não faço dessa forma, porque senão você vai começar a fazer leituras infinitas. Fez a leitura com tarô, mandou ir para o caminho A. Quer utilizar o baralho cigano? Utiliza o baralho cigano para saber os porquês e como ir pelo caminho A. E não se é verdadeiramente que você tem que seguir o caminho A. Certo? Se você fizer dessa forma que eu estou falando, utilizar um oráculo para complementar a leitura do outro, a sua leitura vai ser mais íntegra, vai ser mais fidedigna, vai ser mais assertiva, apesar de eu não direcionar vocês aqui para trabalhar com a divinação.
Existe uma certa assertividade também na leitura terapêutica, na leitura psicológica, mas isso é assunto para outra aula, tá bom? Então, para a gente resumir aqui, utilize sim 2 oráculos ou os quantos você quiser em uma mesma leitura, em um mesmo atendimento, mas desde que, gafanhoto, você utilize um oráculo para complementar a leitura do outro e não utilize o oráculo para confirmar a leitura do outro, porque às vezes pode acontecer até mesmo quando você pede um complemento deste oráculo para o outro, pode acontecer, dependendo da egrégora formada ali no momento da leitura, dessa leitura, além de ser complementada, de ela confirmar a mesma leitura que foi feita com o tarô, ela ser confirmada ali com o baralho cigano. Mesmo você não utilizando a leitura como confirmação, pode acontecer. Mas isso não é sempre que acontece, tá? Então, se você utilizar um oráculo para complementar a leitura do outro, e mesmo assim ele não der a confirmação, não vai ter problema, porque você não está utilizando com a intenção de confirmação, certo? Então, siga essas dicas para que você possa reduzir o seu erro, a sua insegurança, a sua falta de confiabilidade na ferramenta que você está utilizando. Tudo bem? Para mais dicas como essa, se você ainda não faz isso, faça agora. Siga esse perfil e curte esse vídeo aqui para eu saber que você chegou até o final dele, tá bom? Se ficou com dúvida, com algum questionamento aí em que eu possa te ajudar a falar mais, a me aprofundar mais sobre esse tema, é só deixar nos comentários que nós conversamos aqui. Beijo na sua alma e um forte abraço.